Tenho uma última pergunta, porque a gente já está chegando no final, o Pedro deve ter a última dele também. E vai ser uma pergunta meio provocativa, assim, eu vou dar uma circulada nela aqui. Mas quando você fala de ser essa infraestrutura para o cara que tem o desafio dele, ele vai lá, ele economiza, é melhor, ele tem esse lado humano, ele não vive mais sozinho, tem espaço para ir fazendo um monte de coisa para ir melhorando a vida desse cara. E aí quando você fala que parte desse capital foi parte equity, parte real estate, porque justamente faz muito sentido, né, você está nesses lugares ocupando eles e aquele capital é para você deixar ele bonitão, deixar ele, eficiente, o que sobe o valor dele de locação, que você pode distribuir isso. Em algum momento você já teve essa comparação? "Ah, é um WeWork dos médicos. Ah, um WeWork para médico". Essa comparação ela é útil para o médico entender, ela é usada? Não, é uma coisa que vem da nossa cabeça quando a gente quer explicar rápido, nunca passa pela cabeça da Livance, ou seja, estou fazendo uma volta meio grande, para terminar na pergunta de what is next for a Livance? Que vai vir aí nesses próximos anos? Como é que você enxerga essa evolução dessa infraestrutura, que você construiu? Cara, em geral, investidor adora te colocar numa caixinha, né. Sim. Você nem começou a falar, você já é isso WeWork e para você médicos. já é isso e tal. Então, assim, ele adora botar numa caixinha e isso pode ser bom e pode ser ruim, né, porque o investidor você também tem que entender o outro lado, não é falar: "Ah, o investidor é preguiçoso, ele quer colocar na caixinha". Não, ele tá como o Pedro falou, você entrou lá num baita de um fundo, cara, você começa a receber um inbound de coisas absurdas e você precisa criar alguma forma de filtrar e de saber com quem que você vai responder e-mail, para quem que você vai marcar reunião e tal. Então isso é normal e você inclusive tem que saber usar isso a teu favor. Eh, então assim, já tiveram várias dessas comparações, numa época tinha com o WeWork, quando a gente começou o WeWork estava espetacular, e aí o que a gente ouvia era: "Ah, quando o WeWork entrar no teu mercado você tá ferrado", Aham. né, porque um dia ele vai fazer o WeWork for Doctors e vai Isso. te matar, porque cara, você tá e não sei o quê. Eu ouvia isso, e aí depois quando o WeWork teve o debacle: "Ah, mas o mundo é Ah. esse negócio ruim". Então assim, cara, sempre vão arrumar um jeito de te descascar, né. Então assim, não deixa de ser uma comparação que tem mérito, não acho que para o médico, porque ele não conhecia. Inclusive quando a gente começou a falar coworking, eu lembro de um amigo meu que falou assim: "Mas pra que eu preciso de coworking? Eu preciso de um consultório, eu não preciso de um coworking, né, coworking é pra quem é escritório". Era outra Então assim, coisa, não não existia existia isso. hoje em dia Esquece, né, o quão inserido a gente tá na nossa micro-realidade. hoje em dia você fala coworking médico, as pessoas entendem que são consultórios compartilhados e tudo mais, mas na época nem dava pra falar coworking, porque o cara fala assim: "Não preciso de coworking, eu preciso de um O consultório". conceito era completamente E hoje em diferente. dia você pega médico que tem um consultório, que tá ocioso, ele quer alugar um pedaço, o que que ele fala? Ele fala: "Eu faço coworking". Tipo, virou um verbo quase de sublocar. Muito louco como isso evolui. Sim. Eh, então tinha essa comparação, que eu acho que o problema dela é que o WeWork ele aluga um espaço que, enfim, tem os seus méritos, a empresa tem o tamanho, só que a gente envelopa o médico muito mais forte. E aí tem uma outra comparação que uma vez um cara fez, um gringo que ele fez, ele falou: "Ah, você é o Shopify para médicos". Porque o Shopify ele pega um negócio pequeno e ele fala: "Você virou um business". Ele te dá logística, te dá pagamentos, te dá marketing e tudo mais. E a gente pega o médico, pessoa física, ele transforma ele num empreendedor, numa pessoa jurídica. Fala: "Agora você tem o site, você tem marketing, você tem pagamento e tudo mais". Então, né, tem um Shopify e uma vez teve um outro investidor que falou: "Ah, você é AWS, Amazon Web Services, para médicos, porque são multi-clinics, são multi-clouds e você paga por uso", né. Então assim, aí eu brinco que pode ser meio WeWork, pode ser meio Shopify, pode ser meio, mas no final é a Livance, porque a gente criou do zero esse negócio, a gente não se inspirou exatamente num business que tinha em outro lugar, a gente criou a partir da provocação que o Fábio trouxe. A gente entrevistou naquele ano lá que eu falei da transição mais de 150 médicos de forma presencial, que a gente mergulhou no desafio deles, era um negócio que eu não conhecia, e falei: "Antes de me jogar nesse precipício aqui de empreender, eu quero tentar tirar o maior número de informações", apesar do empreendedor ser um tomador de risco, ele está o tempo inteiro tentando diminuir o risco também na jornada através de, né, informações ou o que quer que seja. E aí acho que a última pergunta, antes da gente encerrar, né, pô, depois você saiu, levantou o seu Series B, com a Mona X, né, com o Caio, que é uma das minhas pessoas favoritas do nosso ecossistema, e, eh, e aí, what's the big vision do tipo, qual que é o seu master plan? Bom, do que eu posso falar aqui, eu acho que a gente consegue ser, acho que um player bastante único, porque a gente consegue unir o físico com o digital, que é muito importante na área da saúde. Eu lembro até, né, você brincou do WeWork, na época a gente chegou a desenhar lá
numa lousa branca lá em Stanford, o modelo mais Airbnb, que era pegar os consultórios ociosos, que tem milhares, e conectar. E do ponto de vista, talvez, de escala, e do ponto de vista... Porque parece muito mais sexy, mas a gente falou assim, putz, a gente precisa controlar a experiência, né, sem ser arrogante, mas sendo confiante. Modelo mais Apple, que você controla a jornada inteira, né, dentro do seu ecossistema. E é agradável, tá? Eu já tive uma vez, eu te mandei foto, fui no daquele na Angélica, que é o seu, foi o um, né? O primeiro. É, Eu falei, pô, eu não me toquei, que é porque é que ia ser num consultório da Livança. Aí quando eu cheguei lá e tudo funcionou. Então, do check-in, que os prédios comerciais no Brasil tem todo um protocolo diferente, né? De segurança e tal. Aí eu fui lá e vi, falei, cara, tô num negócio ali. E é gostoso, assim, o café é bom, você senta no sofá legal, é tudo bonito, tem luz, entendeu? O consultório do cara, do médico, funcionou bem, os pagamentos já eram todos digitais. Esse médico que eu fui lá é bem tech, assim, pra tudo. Então, às vezes só tem que tomar cuidado, que eu acho que eu tô falando com bot. E aí, mas tem um humano lá. E então isso foi um diferencial, assim, perceber a importância do controle, né, da experiência, como você tá aí, falando. Mas aí agora que você tá com 9.000 médicos começando a controlar, podendo servir, tipo, then like... eu acho que tem muita coisa que a gente consegue ajudar a ser uma grande infraestrutura que junta o físico com o digital para o setor de saúde de forma geral, né? Você tem N problemas, então os médicos têm muitas demandas, profissional de saúde, de outras coisas que eles precisam, que a gente ajude eles, né? E conforme você vai empreendendo, você tenta fazer um monte de coisa, depois você vê que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, então tem um roadmap importante de coisas para fazer para eles. Existem outros players da cadeia de saúde que também são muito atrasados, você tem muito papel, então assim, tem muita coisa que a gente está digitalizando de jornada dentro do setor de saúde. A gente acabou de construir um prontuário que vem todo com AI, então isso vai trazer também outro olhar de dados, da gente olhar essa jornada, que a gente falou no começo, né, de ajudar o médico, o que vai ter de dados, como é que a gente organiza isso e tudo mais. Então, já são 2 milhões de consultas, e aí você vai coletando esse tipo de dado, ajudando o médico. O Brasil, a gente fala de Open Finance, né, que funciona bem, né, fintech. Você pegar dos últimos 10 anos aqueles relatórios dos experts, né, o ano que vem, o que vai ter do setor de saúde, e aí o pessoal assim, o ano que vem é o ano do Open Health, e aí o pessoal acho que já desistiu de dizer isso, porque o negócio não vem, né, e aí eu acho que tem muita coisa que dá para ser feita com dados organizados, tentando alinhar os diversos players para que isso de fato aconteça, e a gente melhora o setor de saúde, né, eu digo que os médicos estão muito satisfeitos, os pacientes estão insatisfeitos, aí você tem os planos de saúde, então é uma situação difícil, você tem as empresas que bancam os planos de saúde, então você tem um amontoado aí de coisas que não estão muito bem resolvidas, e tem muita coisa para fazer isso aí. Então a gente... Então o Pix da saúde, hein, vai fazer. Saúde. O protocolo da sua individualidade soberana.